Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maicon Pieri. Eu sou sócio e um dos fundadores da MAP, que é uma empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria empresarial e também de contabilidade. Eu criei esse canal para poder dividir com vocês um pouquinho das experiências que nós temos aqui com os processos de gestão empresarial, gestão de negócios, falar um pouquinho de empreendedorismo, sobre as dificuldades de ser empreendedor, né? É para poder trocar informação com você que já é empreendedor, que já tem um negócio, ou com você também que pretende abrir um novo negócio, que busca informações, principalmente na internet, de o que precisa para ter um negócio próprio, ou como eu devo fazer para conseguir ter o meu próprio negócio, tá? Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho para vocês do nosso desafio aqui, do meu desafio pessoal também, que foi de deixar de ser colaborador de uma empresa e passar a ser gestor, ter um negócio próprio, tá? No começo foi bem, assim, assustador até um pouco, posso dizer assim, porque quando você tem um emprego formal, tá, que você tem lá a tua garantia de todo final de mês você receber o seu salário, você ter férias, né, de 30 dias garantidas no ano, 13º salário, algumas bonificações anuais, auxílios educação, vale refeição, vale transporte, um bom plano de saúde. Você olha tudo isso e coloca na balança e pensa, né, bom, eu vou deixar tudo isso de lado e vou abrir um negócio próprio, será que é vantajoso, será que não é? E quando eu fui tomar a minha decisão de efetivamente deixar a empresa que eu trabalhava e passar a ter um negócio próprio, eu tive uma conversa com o Geraldo, que é um amigo meu de Minas Gerais, e comentei com ele essa angústia que eu tinha, essa ansiedade, né, de saber será que vai dar certo, não vai, e naquele momento ele me disse algumas palavras assim que até hoje eu uso como fonte de inspiração para continuar. Ele me falou assim, olha, Maico, o empreendedor de verdade, ele não tem medo de, né, com aquele sotaque todo mineiro, né, o empreendedor ele não tem medo de empreender, tá? Ele não pensa se ele tem conta para pagar no final do mês, ele pensa que ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer da melhor forma possível e aquilo vai gerar um resultado que vai dar condição para ele efetuar os pagamentos lá das contas, das obrigações que ele tem, né? Se ele não pensa assim, ele não é empreendedor. Nossa, eu olhei para ele um pouco assustado, assim, falei, cara, esse cara tem razão, né? E não é à toa que ele está há tantos anos aí como empreendedor, né? Um abraço, Geraldo. Espero que você esteja vendo esse vídeo aqui, tá? E aí isso me deu coragem para efetivamente poder partir para o empreendedorismo mesmo e abrir um negócio próprio, tá? Algumas coisas que foram fundamentais para isso foi decidir o que nós faríamos nessa empresa, tá? Então, assim, imagine que a partir do momento que você resolve abrir uma empresa, tá? Você não vai abrir uma empresa se você, né, não é só o investidor no negócio, se você vai botar a mão na massa lá, você não vai abrir uma empresa sem saber nada daquela atividade que você está pretendendo com a empresa, tá? Então imagine eu, por exemplo, eu jamais abriria uma empresa hoje para trabalhar efetivamente como uma oficina mecânica, por exemplo, porque eu não entendo nada de mecânica. Então, assim, o que eu entendo é que aperta o botãozinho ali no carro para abrir a tampinha do combustível e o caminho da concessionária lá para deixar lá para fazer as revisões. Agora, se eu pifar no meio da rua, ou eu ligo para o seguro, ou eu ligo para os meus amigos que são mecânicos aí, que são extremamente confiáveis e que vão me socorrer lá, sabe? Então, isso foi um ponto que, assim, a gente decidiu, bom, para ter uma empresa, né, para começar uma empresa bem, a primeira coisa que eu tenho que ter é segurança naquilo que eu vou oferecer. Então, nós começamos oferecendo serviços de consultoria empresarial e contabilidade. Tá? Contabilidade porque eu já tinha tido experiência desde 2001 que eu trabalho com contabilidade, o Jefferson também, que é o meu sócio já há muitos anos, trabalhou em escritórios de contabilidade, já foi contador de outras empresas, então a gente acabou assumindo meio que naturalmente essa característica de ter um escritório de contabilidade, mas o nosso foco sempre foi também direcionado para prestar não só contabilidade, mas consultoria também para as empresas. E a partir do momento que nós decidimos esse foco, né, então, opa, nossa atividade principal será essa.
Legal. Então agora como que a gente vai fazer para desenvolver esse negócio, né? Tirar o sonho da cabeça e colocar ele no papel e fazer esse sonho virar um negócio de verdade. Aí nós começamos a desenhar o que nós chamamos no início do nosso plano de negócios, nosso plano de ação, que era o que nós iríamos fazer com aquele sonho, com aquela ideia que nós tínhamos de ser empreendedores. Então, esse plano de ação ele foi bem simples, assim. Então, nós definimos nele, né? Descrevemos lá o que nós queríamos como empresários, como empresa. Tá? Então, nós teremos essas atividades, ok. E quem era o público-alvo dessas atividades? Quem seriam os nossos clientes? Então, isso são pontos fundamentais para que a gente pudesse começar, pelo menos aí, pagando o aluguel do local lá que nós escolhemos para ser sede da empresa. E isso funcionou muito bem. Então, nós decidimos quais eram os clientes que nós iríamos atender e quais eram os serviços que nós iríamos prestar. Então, a partir do momento que nós decidimos isso, nós começamos a bolar estratégias dentro do plano de negócios para poder fazer com que aquele serviço que nós determinamos que nós faríamos na nossa empresa chegasse para esses clientes. Então, nós começamos a usar algumas ferramentas, próprio Facebook, o mailing de contatos que nós tínhamos da empresa que nós trabalhávamos anteriormente, né? Até porque existia a possibilidade de alguns dos clientes também serem clientes dessa nossa empresa, tá? Principalmente na parte de consultoria e tudo mais. E nós começamos a trabalhar esse contato com esses possíveis clientes dessa forma, tá? Então, dentro de um plano de ação que nós definimos, nós criamos ali algumas estratégias para poder chegar até esses clientes, tá? Bom, aí outro ponto importante também da empresa é que nós conseguimos entender e definir o fluxo financeiro que nós teríamos com a prestação desses serviços que nós havíamos determinado para a nossa empresa, tá? E essa determinação e esse controle financeiro, ele é extremamente importante que seja muito bem cuidado, principalmente no início de atividade da empresa. Porque assim, a partir do momento que cria um negócio, você começa a ter obrigações, né? Então você tem que pagar o aluguel, tem que pagar a internet, tem que pagar água, tem que pagar luz. Se você tiver um funcionário, você vai ter que pagar funcionário, tá? E você precisa saber de onde vem o recurso para poder pagar essas obrigações, que serão esses clientes, são as vendas dos produtos que você está oferecendo, tá? Na nossa experiência, do que nós fizemos, assim, que eu acho que foi muito importante, que funcionou muito bem desde o início, é que apesar de sermos em 2 sócios, tá? E o faturamento que nós tínhamos com a empresa, nós não fazíamos retirada, assim, na louca, sabe? Nós não... tem dinheiro no caixa? Tem, então pega um pouquinho para cada um, dividimos e uhul, e vamos gastar, e é isso aí, tá? A gente não fazia isso. Nós decidimos que cada um teria um valor fechado de prolabore mensal, tá? E esse valor, ele aconteceria, o pagamento dele, uma vez por mês, assim como a gente fazia com o recebimento de salário. Nós criamos lá uma regra que todo dia 5 nós faríamos a retirada de um determinado valor de prolabore da empresa, tá? Maico, mas isso é obrigatório para quando você abre empresa, eu preciso tirar o prolabore, não preciso, né? A critério de cada empreendedor, tá? A legislação, ela determina que se o administrador da empresa exerce a atividade dentro dela, ele é obrigado a fazer a retirada de prolabore, tá? Por que é obrigado? Porque deve se fazer o recolhimento da Previdência Social e se esse valor de prolabore for superior aos valores da tabela do imposto de renda, é obrigado a fazer a retenção do IR também, tá? Mas não vamos falar disso agora, depois a gente vai ter um momento para falar só sobre isso também no futuro, tá? Mas assim, por que foi importante definir um prolabore, tá? Porque nós sabíamos, a partir daquele prolabore, mais as despesas que nós tínhamos de aluguel e tudo mais, qual era a capacidade de produção que nós tínhamos que gerar por mês dentro da empresa para pagar aquelas continhas e para poder ter a retirada mensal de cada um dentro do fluxo financeiro da empresa, tá? Muita gente não faz isso e acaba misturando as contas da empresa com as contas do próprio sócio, e isso acaba influenciando diretamente na sobrevivência da empresa. Porque tem muita gente que a gente conhece que acaba falando assim, mas eu faturo muito dinheiro e não sobra dinheiro, né? Então onde é que foi parar o dinheiro?
justamente porque não tem esse controle, não é regrado, né, em fazer essas retiradas sempre numa determinada data específica. Tá? Então, esse foi um ponto bem importante assim, do nosso negócio, tá? Que até hoje a gente tem isso definido dentro da empresa, então não sai dinheiro, né, para os sócios sem uma data específica e sem ser um valor pré-determinado. Mesmo que o faturamento da empresa tenha sido maior, né, e que nós tenhamos capacidade de efetuar um pagamento maior, nós sempre provisionamos e trabalhamos dentro daquele fluxo de caixa pré-determinado, tá? E a cada 6 meses, ou a cada uma vez por ano, a gente faz uma retirada, né, efetiva, um fechamento efetivo de lucros e faz a distribuição desse lucro daí da empresa quando tem, ou quando falta a gente, né, pega o dinheirinho e devolve de novo na empresa lá para poder, né, manter a empresa rodando. É claro que desde quando nós abrimos a empresa a gente conseguiu ter um fluxo positivo de caixa, então né, graças a todo esse controle e esse acompanhamento financeiro, tá? E aí alguns de vocês podem se perguntar, Michael, mas é muito difícil fazer esse controle financeiro e tudo mais. É difícil mesmo. Só que é fundamental. Né? Então, se você não faz esse controle financeiro, ou se você pretende abrir a empresa e não está pensando nisso, passe a pensar nesse controle também, tá? Não deixem isso como algo supérfluo, tá? Então, tirem um tempinho lá para poder cuidar dessa parte operacional financeira. Beleza? Bom, então acho que para não ficar muito comprido esses vídeos, eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou dessa apresentação inicial, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais e acompanhe, porque a minha ideia é poder trabalhar aqui, trazer várias informações para vocês, tá? Estou programando aqui também a possibilidade de trazer alguns amigos meus para poder conversar a respeito de empreendedorismo, falar um pouco sobre legislação, falar sobre um pouco de formalização da empresa, se devo formalizar, não devo, né? Então, começar a desenvolver com vocês aqui uma conversa bem simples, bem tentar ser o mais objetivo possível. Sei que é um pouco difícil, mas vamos lá, vamos tentar ser bem objetivo para poder trazer mais informações para vocês aí, tá bom? Então é isso, valeu, até a próxima.